Olá, amados, é bom reencontrá-los novamente, ainda que virtualmente. Nas últimas semanas nós estivemos olhando para aquele tema, perplexidade e confusão. Ficamos por 3 semanas falando um pouco sobre esse assunto. Vimos que ocasionalmente os filhos de Deus, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, podem experimentar na sua caminhada com o Senhor momentos de escuridão, de falta de entendimento, de falta de percepção, de falta de compreensão dos propósitos de Deus, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Temos dificuldade de entender as circunstâncias que estamos diante de nós. E em momentos assim, que pode ser episódico, ocasional na vida de um verdadeiro crente, nós vimos pela palavra de Deus, especialmente pela passagem de Isaías, capítulo 50, versículo 10, que o crente deve confiar no seu Deus, deve se apoiar no seu Deus. Hoje nós vamos começar a lidar com uma outra questão importante, e bem importante nesses dias de pandemia. Nós vamos começar a lidar com a questão da preocupação ou ansiedade. Eu creio que todos nós concordamos que a ansiedade é um problema sério para muitas pessoas. É um problema sério para muitos ou para todos que estão me ouvindo. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a seriedade do problema de preocupação ou ansiedade. Eu peço que você curve a sua cabeça e vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos aqui novamente, tendo essa liberdade de abrir a Tua Palavra, de poder estudar a Tua Palavra, e poder compreender mais a respeito da Sua pessoa, do seu caráter, dos seus propósitos. E eu peço, Senhor, que ao começarmos esse estudo sobre preocupação ou ansiedade, o Senhor use a Sua Palavra nas nossas vidas. Ó Senhor, como nós precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós somos pessoas que vivem preocupadas, que têm ansiedade dentro do seu coração. Eu sei que o Senhor conhece essas nossas dificuldades e nossos problemas nessa área. Eu peço que o Senhor use a Sua Palavra nessa noite para nos ajudar a entender a Tua vontade com relação a este assunto. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Será que a ansiedade ou preocupação é realmente um problema sério? Existe alguma prova que demonstra para nós que a ansiedade ou a preocupação é realmente algo sério? Eu creio que sim. Por exemplo, pense aí nessas últimas semanas, ou nesta última semana, ou mesmo no dia de ontem, ou no dia de hoje, quantos de nós podemos dizer honestamente que nós não nos preocupamos com absolutamente nada durante este tempo? Existe alguém? Talvez essa preocupação tenha sido por algo pequeno, ou o que alguém pensou sobre nós, ou como nós vamos acabar um projeto no prazo. Será que eu vou ter dinheiro na conta para pagar aquela despesa? Mas talvez a nossa preocupação tenha sido por algo grande, talvez uma mudança de emprego, ou até mesmo a perda do emprego, um problema de saúde, talvez o planejamento de um acontecimento importante, talvez um casamento em ruínas, talvez um filho que nos preocupa, a igreja, algum medo doentio. O fato é que nós vivemos na era da ansiedade. E como alguém já disse, a marca dos nossos antepassados foram as mãos calejadas. A dos nossos dias é uma testa franzida. O medo ou a ansiedade são problemas sérios, por serem problemas muito comuns, praticamente universais, e eu creio que é por isso que Deus tem tanto a dizer sobre o assunto. Por todas as Escrituras, em toda a Bíblia, existem muitas instruções e encorajamentos acerca da preocupação ou da ansiedade. Primeiramente, o problema da ansiedade é sério,
não apenas por afetar pessoas no mundo inteiro. O problema da preocupação ou da ansiedade é um problema sério, aliás, muito sério, porque Deus diz que este problema é pecado. A ansiedade é um pecado. Geralmente nós não vemos a preocupação ou a ansiedade como um pecado. Quando nós pensamos em pecado ou pecados, nós pensamos em roubo, nós pensamos em murmuração, nós pensamos em fofoca, nós pensamos em mentira, nós pensamos em imoralidade sexual, vícios, amargura. Raramente nós pensamos que a preocupação é um pecado. Talvez até pensamos em termos de pecado, mas um tipo de pecado bem menos sério que os outros pecados. Provavelmente, se nós fôssemos fazer uma lista de pecados, talvez nós nem chegaríamos a pensar na preocupação como um pecado. Por que isso é assim? É porque nós pensamos que a preocupação é um fato da vida. Nós pensamos que a preocupação é algo natural. Nós pensamos que a preocupação é algo que faz parte da nossa estrutura psicológica. Então, alguns vão sustentar ainda que, graças à preocupação, o homem consegue evoluir ou progredir. Então, nós fizemos piadas sobre a preocupação, minimizamos, arranjamos desculpas. Dificilmente nós consideramos a preocupação como um pecado contra Deus. Mas a Bíblia ensina claramente que a preocupação é um ato de desobediência contra Deus. Agora eu gostaria que você viesse comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Nós lemos o seguinte: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou com que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus Cristo, ele diz 3 vezes nesta passagem: não se preocupem. Ele diz isso no versículo 25, ele diz isso no versículo 31 e ele diz isso no versículo 34. Jesus não disse isso como uma sugestão a ser seguida quando ou se nós quiséssemos seguir. Ele deu aqui uma ordem. Se você viola uma ordem de Deus, isso é o quê? Isso é pecado. Vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Nós lemos o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E neste capítulo, no versículo 27,
o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E observem que aqui neste capítulo 14 do Evangelho de João, 2 vezes o Senhor Jesus Cristo ordena os seus discípulos a não se perturbarem. Ele diz aí: não se perturbe o coração de vocês. Agora vamos para Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aqui, Paulo escreve o seguinte: Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora vamos para a carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, Pedro escreve o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro nos manda lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Então, olhando apenas para essas passagens aqui do Novo Testamento, nós podemos concluir que a preocupação ou ansiedade é pecado. É um pecado sério. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, o apóstolo Pedro falou sobre isso. Ansiedade não é simplesmente uma fraqueza de caráter, uma limitação humana, algo natural da vida ou da existência. A preocupação é pecado. Ansiedade é pecado. Ok, então, em primeiro lugar, a preocupação é algo sério, porque ela é algo pecaminoso. Em segundo lugar, a preocupação é algo sério, porque a Bíblia nos mostra que ela traz consequências sérias. Notem essa circunstância aqui na experiência de Abraão. Agora venha comigo lá para o livro de Gênesis. Gênesis, lá no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versículos 10 a 13, nós lemos o seguinte: Gênesis 12, 10 a 13. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Ainda no capítulo 20 de Gênesis, versículos 1 a 3, Gênesis 20, 1 a 3, Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Abraão, ele mentiu 2 vezes sobre o fato de Sara ser sua esposa. Por que Abraão mentiu? Porque ele estava preocupado com a sua pele, ele estava preocupado com a sua vida. Nós sabemos que Abraão é chamado o pai dos que creem, mas Abraão também tinha um coração pecador e enganoso. Jesus disse que o que sai da nossa boca revela aquilo que está no nosso coração. Ele disse isso lá em Mateus 12, 34. Abraão teve a intenção de mentir. Era uma meia mentira, mas para Deus uma meia mentira equivale a uma mentira inteira.
Ok, mas a mentira de Abraão não foi apenas o resultado do seu coração pecador. Abraão, ele estava preocupado e temeroso. Ele estava preocupado pela própria vida. A sua esposa era uma mulher muito bonita. Ele disse que Sara era sua irmã para que ninguém tentasse matá-la. O faraó do Egito, ele poderia desejar Sara como esposa. Abimeleque, rei de Gerar, ele mandou buscar Sara e ele tomou-a para si. Abraão cometeu o pecado da dissimulação, ele mentiu, mas a raiz do seu problema era a ansiedade. A ansiedade o levou a pecar ainda mais. Ele enganou Faraó e o rei Abimeleque. E qual foi o resultado disso? Quais as consequências desse pecado de Abraão? Volte novamente para o capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12, versículo 17. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então nós vemos aqui que graves doenças vieram à casa do Faraó. Agora volte lá para Gênesis capítulo 20, versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Versículo 7. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Versículos 17 e 18. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Todas as mulheres da casa de Abimeleque foram tornadas estéreis pelo Senhor. A preocupação tem consequências sérias. Você deve lembrar-se também da experiência de Saul. Ele vivenciou as consequências da preocupação. Agora venha comigo para o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículos 1 a 9, nós lemos o seguinte. Primeiro Samuel 18, 1 a 9. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Saul teve ciúmes de Davi. Davi estava crescendo em popularidade no reino de Israel. E por causa da ansiedade, Saul fez muitas coisas ruins contra Davi. Ele causou muitos problemas desnecessários para si mesmo e também para o seu reino. Saul perseguiu Davi no deserto.
Ele mandou matar 85 sacerdotes do Senhor. Ele rejeitou seu filho Jonatas. Ele fez todas essas coisas porque, em parte, ele estava preocupado que os israelitas considerassem Davi melhor do que ele. Vamos ler ainda Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós encontramos aqui uma outra consequência importante e comum da preocupação, a depressão. A ansiedade e a depressão, elas são irmãs siamesas, elas estão ligadas. Pessoas deprimidas geralmente são pessoas que experimentaram uma boa carga de ansiedade. Agora vamos para Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E nós vamos ler os versículos 22 a 31. Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 31. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa passagem é uma passagem paralela a Mateus capítulo 6, que nós lemos aqui no início. Jesus ensina que a preocupação leva à dúvida e ao desânimo. A preocupação, de acordo com esse texto, motiva pessoas a encontrar alívio em tesouros e distrações terrenas. Em Lucas capítulo 8 e em Marcos capítulo 4, onde nós encontramos aí a parábola do semeador, Jesus nos ensina que a ansiedade impede a ação da palavra de Deus em nossas vidas, e isso nos torna espiritualmente infrutíferos. Você está em Lucas, no capítulo 8, Lucas 8, no versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Agora em Marcos, capítulo 4, versículos 18 e 19. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. E agora lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o apóstolo Pedro nos diz que a preocupação abre a porta para Satanás nos devorar. Agora venha comigo para 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 7 a 9, 1 Pedro 5, versículos 7 a 9. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mais um texto ainda em Provérbios, no capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Versículo 30, nós lemos o seguinte, Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, que inclui a ansiedade, ela faz o quê? De acordo com esse texto aqui de Provérbios, apodrece os ossos. Isso é sério. Muitas pessoas experimentam problemas físicos por causa da ansiedade no coração. Pesquisas médicas revelam que 80% dos problemas gastrointestinais das pessoas têm origem na sua incapacidade de lidar com o medo e com a ansiedade. Entre outras consequências da ansiedade, nós podemos encontrar a perturbação ou confusão interior, dores de estômago, extrema fadiga e canseira. Então, todos esses dados devem nos convencer de que a preocupação é um problema muito sério, porque ela traz consequências muito sérias. Ela destrói o nosso relacionamento com Deus, porque ela é pecaminosa, ela destrói a nossa saúde, ela destrói a nossa felicidade. Outro texto, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos ler o versículo 40. Lucas capítulo 10, versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Maria, irmã de Marta, estava sentada aos pés de Jesus. Marta, por sua vez, estava muito agitada com os preparativos para o jantar. Lá em Provérbios, nós vimos que a ansiedade pode trazer depressão. E aqui no caso de Marta, a ansiedade trouxe o quê? Trouxe murmuração. Um espírito murmurador frequentemente acompanha a ansiedade. Pessoas que estão sempre preocupadas e ansiosas, elas têm muita facilidade para reclamar, para murmurar, para se queixar, para criticar. Isso acontece porque pessoas preocupadas e ansiosas nunca estão satisfeitas com elas mesmas e nunca estão satisfeitas com as suas circunstâncias. Normalmente elas estão inquietas, estão sem sossego, sempre querem falar com outra pessoa que lhes dê algum ouvido. Uma outra consequência da preocupação, ela atrapalha a nossa utilidade. Há pessoas muito inteligentes, mas que vão de mal a pior na escola ou na universidade, e os terapeutas têm chamado isso de ansiedade de desempenho. Esses alunos, eles se preparam, eles estudam muito, eles sabem a matéria, mas na hora da prova eles vão mal por causa da ansiedade. A ansiedade de desempenho causa problemas em outras áreas, nos esportes, na música, no falar em público. Então a ansiedade é um problema sério, porque ela pode atrapalhar a nossa utilidade. Então nós estamos vendo até aqui evidências que mostram para nós como a ansiedade é algo sério. E por isso nós devemos também tratar esse assunto com muita seriedade. Na próxima exposição nós continuaremos a ver mais algo sobre a ansiedade. E depois, na sequência, então, nós queremos ver como lidar com a ansiedade
de acordo com as Escrituras Sagradas. Obrigado por sua atenção, eu peço que você curve a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra. E eu peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que todas essas passagens que nós olhamos rapidamente nas Escrituras, elas possam estar exercendo o seu efeito na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que estejamos enxergando a ansiedade como o Senhor a enxerga, como algo que é pecaminoso, como algo que ofende ao Senhor, que diz respeito ao Senhor. Mas, Senhor, nós somos tão fracos, nós precisamos tanto da Tua misericórdia e da Tua graça. Nos ajuda, especialmente nesses dias de incertezas, de insegurança, a não ficarmos preocupados com coisa alguma, mas a estarmos buscando ao Senhor, confiando no Senhor, nos apoiando no Senhor e experimentando no nosso coração a verdadeira paz que excede todo o nosso entendimento e que só existe em Cristo Jesus. Nos abençoa, nos ajuda ainda durante esses dias a vivermos com tranquilidade interior, na dependência do Senhor e descansando no Senhor. Eu peço isso em nome de Cristo. Amém.